cidades, só nas grandes capitais. Então condenava criminosamente toda a mocidade pobre do Brasil a não possuir curso superior. E foi contra esse crime que eu me levantei. A estatização que quer asfixiar a iniciativa privada, porque isto aqui é principalmente a vitória da iniciativa privada. Todos sentindo, vibrando, comungando do mesmo sonho, do mesmo ideal. Esta é que é a minha obra. Significa que eu consegui transmitir um pensamento, transmitir um ideal, formar outros idealistas, outros sonhadores. E queira Deus que amanhã, aonde eu estiver daqui a centenas de anos, eu possa ver a Coimbra brasileira. E assim, Vassouras terá sido, graças a Deus, um exemplo, uma marca. Meu nome é Severino Sombra de Albuquerque. Para cumprir a sua missão de construir a Coimbra brasileira e levar um ensino de qualidade a todo o Brasil, General Severino Sombra também precisou contar com o apoio, com a participação de um corpo docente muito qualificado e, sobretudo, um corpo docente muito envolvido com a sua missão, com os seus valores. E hoje, nesse episódio, nós temos o imenso prazer de conversar com o professor Dr. João Carlos de Souza Cortes. Ele esteve aqui desde o início, na verdade, ele está aqui desde o início e nesse momento nós temos o imenso prazer de estar com ele e de poder conversar um pouquinho sobre essa história maravilhosa, magnífica da Fundação Educacional Severino Sombra e, claro, para falar do legado do General Severino Sombra. Professor, muito obrigado pela sua presença, desde já. Quero agradecer por o senhor ter aceito de pronto o nosso convite e dizer, claro, reforçar dessa contribuição valiosa que é esse nosso bate-papo aqui hoje. Muito obrigado. É um prazer imenso poder estar aqui. Eu estou professor dessa universidade, que entrei como auxiliar de ensino, na época ainda existia essa condição, aos 25 anos de idade, e hoje estou dando aula para a turma 111. Eu dei aula para a turma 1, né, e todas as turmas que vieram. E, é claro, eu tive o prazer de ver essa instituição crescendo, né? Ela começou por causa do general, pela a capacidade dele de decidir que faria. O governo federal se comprometeu a dar o que fosse preciso e o governo federal, infelizmente, deu nada. E o general Sombra, que tinha decidido que ia construir essa estrutura, começou da forma mais pequenininha, que era aquele Barão de Maçambará, aquele que existe até hoje, só que hoje já está, coitadinho, sucateado, mas o general começou lá. Eu tive o prazer de conhecer o general antes de começar a faculdade. O general Sombra convidou naquela época homens de muito valor, homens que tinham uma história clínica, uma história como médicos de alta qualidade. Ele escolheu a dedo esses sujeitos. E escolheu, perto de mim, escolheu o titular, que era o Roberto Álvares Armando, um homem que tinha se aposentado na Federal de Odontologia e estava disponível, e ele convidou o Roberto Armando. Eu vim como um garotinho de 25 anos, eu era um recém-formado, e vim com o Roberto Armando, o Júlio Arce Quezada, que era também um homem que era adjunto na Federal e se aposentou, e os dois homens altamente qualificados, e eu, aquele garoto recém-formado.
com 25 anos. E construiu-se a disciplina, graças a Deus a disciplina deu certo. O Roberto Armando, infelizmente, com pequena idade para morrer, foi-se embora. E eu aí assumi a disciplina alguns anos depois. Aí, nesse momento, eu já estava como adjunto da disciplina, quando eu assumi como titular da disciplina. E, é claro, tive a oportunidade de ver a universidade crescer. Alguns anos depois, o general Sombra me convidou para ser diretor da medicina. Atualmente é coordenador. Sim. Na época era diretor. E eu vim como diretor de medicina e não tinha, naquele momento, todos os degraus que tem hoje para chegar ao presidente da fundação. E eu, então, como diretor da medicina, eu despachava com o general e foi um período maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conviver com a cultura daquele homem. O general Sombra, uma vez em conversa, me disse que Deus foi muito bom com ele, que tinha dado para ele uma insônia que fazia com que ele dormisse só 2 a 3 horas por noite e tinha, portanto, muito tempo para ler muito. E o general Sombra lia muito de tudo. Daí a cultura dele, que era impressionante. E eu me lembro, já nos anos 80, eu ia despacho com ele, despacho que seria curto, e acabavam como despacho de 1 hora, de 2 horas, eu ouvindo, né, admirado, aquele jorro de cultura que era o general, né? Com certeza foi um dos homens que eu convivi que vi com a maior cultura geral. Sim. Ele era um militar que tinha realmente uma cultura imensa. Houve um período, inclusive, naquela história do tenentismo brasileiro, que ele foi expulso com outros tenentes do Brasil e foi para Portugal, onde ele conheceu Coimbra, Sim. onde ele se apaixonou por Coimbra. E aí ele dizia com orgulho que aqui será a Coimbra brasileira, né? E que pena que ele não está aqui para ver tudo o que ele deixou e como está hoje, né? Como essa semente que ele plantou cresceu e ficou essa coisa magnífica que hoje é a nossa universidade. Mas alguma coisa, para começar, tem que começar bem. Sim. O general Sombra construiu naquela pobreza, eu me lembro, ele não conseguiu fazer uma faculdade só com uma turma. Uma turma não pagaria os gastos da universidade. Então ele foi à UERJ, ao curso de biomedicina, e conseguiu trazer uma turma de biomedicina inteira e fez o 2º período de medicina. No mesmo ano que começava o 1º ano, que começava o 2º ano, ele foi ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, e pegou formados em farmácia, odontologia, veterinária, e trouxe esses indivíduos formando o 3º período de medicina, 3º ano, na época não era período, 3º ano de medicina, e com isso ele começou com 3 turmas. Como vários desses do 2º e do 3º período não tinham uma histologia e embriologia, que era a disciplina que eu participava e na qual estou até hoje, como não tinha esses alunos, esses indivíduos, né, naquele momento alunos, não tinham essa disciplina completa, eles vieram à histologia também. Eu tive a oportunidade de dar aula para o 1º período, para o 2º período, para muitos alunos, e para o 3º período. No 3º período foi complicado para mim, porque eu dava aula para homens que eram coronéis
que eram militares qualificados, Sim. e eu era um garotinho de 25 anos de idade. E, é claro, isso, né, dava uma diferença. Eu me lembro de uma história, e eu posso contar essa história, porque o indivíduo já não está mais aqui. Foi um desses alunos militares, coronéis, que eu peguei durante a prova colando. E ele era tão desconhecido da capacidade de colar que ele levou a cola em papel ao maço. Sim. E eu ouvi o barulho do papel ao maço Desembrulhando. passando e dei uma bronca. O senhor está colando? Sim. E eu me lembro desse coronel que virou para mim e disse: me respeite, menino, eu sou um coronel. Nesse momento, o meu titular ouviu, veio Sei. e foi muito duro com o coronel, colocou ele para fora de sala, deu 0 e botou para fora de sala. E na semana seguinte, esse coronel veio, junto com 2 homens de terno e gravata, de roupa escura, e ele se dirigiu a mim dizendo: doutor, eu vim aqui lhe pedir desculpas formais. Eu fiquei com medo, né? Porque eu era um garoto de 25 anos. Sim, contra claro. um coronel. E eu disse: olha, eu não sei o que é desculpas formais, mas você já teve 0 para mim, eu lhe desculpo. Passou. Não, mas eu preciso de desculpas formais. Eu disse: tá, se é importante para o senhor, mesmo não sabendo o que é, eu lhe dou desculpas formais. E ele foi embora e acabou aquela cena. Eu e o titular de disciplina fomos para o gabinete do general, que na época era lá também no Barão de Massamará. E o general me recebeu, quando eu contei, me recebeu rindo. E eu, sem graça, por quê? Aí o general explicou: os outros coronéis que estavam em sala denunciaram ele ao comandante e ele ficou preso essa semana inteira no comando. Uhum. E a condição de soltura dele seria ele receber desculpas formais. Então, realmente conviver com o general foi especial. Para mim, eu tenho certeza que principalmente naquele período meu de diretor, meus 5 anos, eu tive a oportunidade de crescer muito culturalmente, porque quando alguém em frente a você jorra cultura, algum respingo você Claro. tem, né? Alguma coisa acaba caindo em cima de você, né? E realmente as atitudes dele, ele era um homem de atitudes muito fortes, muito duras quando necessário era, mas era alguém de uma bondade, alguém de um calor de vida maravilhoso, né? Até eu me lembro, você como diretor, você comete acertos, espero que eu tenha até acertado um pouco, mas você comete erros, né? E eu me lembro com o carinho que o general contornava para me dizer que não era bem assim, Dr. Cortes. Quer dizer, era a forma dele me dar uma bronca carinhosa, né? Me mostrar que era melhor não ter feito assim, né? Dizer. Então, essa capacidade de ser duro quando é preciso, e ele era, de ser flexível quando é necessário, essa capacidade de entender, né, os funcionários, as pessoas que trabalhavam aqui. Uma coisa eu me lembro bem: o general Sombra era muito querido, né? Ele tinha certeza que iria morrer com 94 anos, ele morreu com 92. 92. Mas ele tinha certeza e dizia que ia morrer com 94 anos. Uma vez eu perguntei a ele: general, por que o senhor disse que só vai morrer com 94 anos? Está acertando a data? Ele disse: uma vez alguém leu a minha mão e disse que eu morreria com 94 anos. Ou seja, quem deu essa informação a ele era mal de matemática, que errou por 2 anos. Errou por 2. Errou por 2 anos. Mas ele tinha certeza
que antes de 94 anos não havia risco de vida para ele, né? E isso fazia com que ele começou, já com certa idade, a construir uma estrutura. Claro. A coragem de construir uma estrutura, um homem que já não era um garotinho quando ele construiu isso, né? E essa certeza que não morro tão cedo, vou ficar aqui, vou tomar conta até 94 anos, com certeza deve ter sido uma das razões que ele deu tão certo a atitude dele, né? Os funcionários gostavam dele, tinham medo porque as broncas de grandes erros eram severas. Mas mesmo os que tinham medo gostavam muito. Eu não me lembro de ter encontrado ninguém com raiva, criticando o general Sombra, né? Mesmo na época que eu não era diretor, portanto eu era apenas um simples professor, não me lembro de ter nenhum funcionário criticado o general Sombra, apesar de qualquer atitude, às vezes, áspera dele. Por quê? Porque ele era um homem muito justo, né? Era um homem de uma cultura e de atitudes muito justas. E muito respeitado. E muito respeitado. Como que era a sensação do desafio, o senhor com 25 anos, né? Iniciando em meio a tantos, o senhor disse no início, né? Tantos professores, doutores, né? Muitos profissionais gabaritados, e o senhor ali no início com 25 anos. Eu tive uma sorte. Eu entrei para a faculdade de medicina e no segundo ano, na época não era períodos, né? Hoje são períodos. Eu entrei no segundo ano para uma disciplina como monitor e fiquei até a formatura como monitor. E com isso houve um problema no Brasil naquele momento, onde um vestibular, o governo cometeu um erro e classificou no vestibular de aprovados e reprovados. Sim. E os aprovados, alguns entraram nas federais, mas ficaram muitos aprovados que não tinha vaga nas universidades. E o governo, então, construiu as faculdades com esses excedentes, inclusive vassouras. Alunos aprovados no vestibular que não tinham vaga, na faculdade. E eu, que estava como aluno de uma federal, recebemos uma segunda turma. E já no terceiro período, no terceiro ano de medicina, eu fui obrigado a dar aula. Normalmente o monitor participava das aulas práticas. Eu fui obrigado a dar aula teórica, porque aí nós ganhamos uma segunda turma de 150 alunos e só tinha na disciplina o meu titular e um adjunto. Então eu, a partir do terceiro ano de medicina, eu fui obrigado a dar aula. Então quando eu entrei aqui, vamos dizer assim, no meu 8º ano, que eu tinha formado no 6º, fiquei um ano sem dar aula, já dando aula lá como auxiliar de ensino, né? Mas não dando aula aqui. Então, quando eu entrei aqui, eu já tinha um período probatório grande, né? Tinha sido professor, né? A única diferença é que eram professores titulados, qualificados muito mais que eu, é claro, titulados e de certa idade, e eu era um garotão, né? Essa era a diferença. Mas, de uma certa forma, você ser jovem, você é visto carinhosamente pelos alunos que te veem como um colega um pouquinho mais graduado, né? Então, eu já tinha experiência de ensino, não como aqueles grandões, mas era querido pela turma, né? Por ser jovem como eles, falar a mesma língua que eles falavam, né? Então, isso foi muito positivo para mim. Era querido também pelo general, o senhor? E era querido pelo general. Como é que era a sua relação com ele? Olha, nesse momento, por causa do Roberto Alves Armando, que me levava muito ao general, Roberto, sempre quando ia ao general, eu ia e o adjunto ia, e eu sempre um pouco falante,
entrava e participava das conversas. Então criou-se, eu e o general, um relacionamento muito grande, né? E aí, por vezes, ele até me convidava fora do Roberto Armando para ir conversar comigo e tal. Daí veio depois a possibilidade dele me colocar como diretor da faculdade, né? Porque Sim. já tínhamos um relacionamento, né? O general gostava de me ouvir porque eu dizia as críticas a ele. Eu era muito honesto com ele e criticava as coisas dele e de outros administradores, né? O general Sombra teve alguns momentos ruins que ele trouxe filhos para participar da administração e não teve sorte com esses filhos. E não vou citar o nome, isso é coisa do passado, mas importa que alguns filhos deram problema para ele e algumas vezes eu tive oportunidade de mostrar ao general erros, né, que os filhos construíam em nome dele. Sim. Então isso, de uma certa forma, foi também um vínculo que acabou acontecendo comigo, a ponto dele depois me chamar para eu ser diretor. E eu deixei de ser diretor porque eu resolvi fazer o concurso de livre docência e aí eu precisava me ausentar um período do Brasil para fazer minha tese. Naquele tempo, a microscopia eletrônica no Rio de Janeiro ainda era muito fraca e eu fui para Portugal fazer, então, por isso eu deixei de ser diretor, né? Mas valeu a experiência e valeu conhecer ele. Com certeza. Tem uma história que eu queria que o senhor contasse para a gente aqui, que é a história do suco de tomate, que está ligada, aí a gente vai voltar mais um pouquinho, né? Que é com o início da sua ligação com a Fundação Educacional Severino Sombra. Eu conhecia já o Roberto Armando. E o Roberto Armando um dia me telefonou: Cortes, está saindo, ou vai sair uma faculdade em Vassouras, e eu fui convidado para ser titular. Estou levando o Júlio Quezada e queria te levar também. Sim. E vamos à casa do general. O general, nesse momento, ainda vivia, tinha uma casa bonita no Rio de Janeiro. E lá fomos nós para a casa do general. E o Roberto Armando já tinha contato com o general, já o conhecia bem, já falavam como amigos. O senhor também morando no Rio? Eu morava no Rio, morava sempre em Niterói. Sim. E lá fomos nós para a casa dele. Só que o outro adjunto, Júlio Quezada, também era um homem já de perto de 50 anos, e também tinha vínculos com o general. Eu era o garotão, né? Sim. Que o general, quando nós falamos, decidiu então que eu seria auxiliar de ensino. Nem assistente eu era, eu seria auxiliar de ensino, que era um degrau antes de ser assistente. E lá, a esposa do general, muito educada, serviu uns salgadinhos e serviu um suco de tomate. Eu odeio suco de tomate. Apesar de nunca ter tomado naquela época, nem depois, Sim. nunca, foi meu primeiro e último suco de tomate, mas eu tive a certeza que eu odiava aquilo. Mas o titular me olhou feio, como quem diz, bebe. Bebe. E eu bebi. Foi muito interessante, alguns anos depois, aqui, já Sim. nesse prédio, teve uma atividade e o general Sombra veio, e eu estava, e eu contei, na presença do general, para toda a plateia, a história do suco de tomate. O general Sombra, sem graça, disse: doutor, se eu tivesse avisado, nós faríamos outro suco. Só que eu não tive coragem de negar. De abrir o coração. Mas valeu o suco de tomate. Valeu o suco. Foi meu último, então não tem problema. Tá bom. Professor, o senhor é de Niterói? Niterói. Niterói. O senhor conhecia Vassouras antes da fundação, antes de ter esse contato? Não.
A minha primeira vinda à Vassoura já foi na época que, antes de começar efetivamente, nós viemos aqui, participamos da montagem da faculdade. A faculdade foi montada em função de ajuda de mulheres da cidade. Isso. Que fizeram almoços, jantares, beneficentes. E eu e o Roberto Armando viemos aqui participar, ajudar na construção da disciplina de histologia. A disciplina de anatomia estava sendo construída. A disciplina de anatomia foi construída num porão, que antes de ser limpo era um porão com água, Sim. nojenta, sujo, eu ainda consegui ver isso. Depois limparam e ficou maravilhoso, e a disciplina de anatomia ficou muito bonitinha. Mas eu vim nesse período antes. Depois já tive a oportunidade de dar aula. Era um grande anfiteatro e tinha salas menores. E a nossa disciplina, que já estava com os microscópios todos, eram 30 microscópios, que para turmas de 60 alunos, e a gente revezava, dividia as aulas práticas. E então eu conheci ainda esse prédio in natura, né? Sim. O general Sombra pegou esse prédio que eu não ouvi tão ruim assim. Eu já ouvi, mas eu ainda me lembro do porão da anatomia, cheio d'água, né? E depois vieram outras disciplinas, microbiologia e tal. E essas disciplinas, aos poucos, foram sendo montadas, né? E já montou-se no primeiro período, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano de medicina. Perfeito. E quais eram as dificuldades do início? Hoje nós estamos numa universidade que oferece uma grande estrutura, né? Mas você já está pontuando alguns detalhes, mas qual era o grande desafio, ou no dia a dia, os desafios de uma faculdade que estava no seu início? Eu vou usar uma palavra antipática, que é pobreza. Sim. Né? A faculdade começou pobre. A faculdade tinha microscópios, tinha estruturas, mas era uma faculdade que faltavam muitos equipamentos, né? Aí depois veio o hospital, que era um local de freiras, que foi transformado num hospital. Sim. Um hospital pequeno, que hoje é essa maravilha que é o nosso hospital, e que vem um hospital maior ainda. Para ser inaugurado, que daqui a pouquinho está aí. Mas era um hospital pequeno, com algumas salas de aula dentro do hospital, outras salas de aula ainda no Barão de Maçambará, e era tudo pequeno, né? Mas, naquele momento, a cidade continuou ajudando. O general era muito querido na cidade, né? Só não eram queridos na cidade pelos rapazes da cidade, porque, bruscamente, os rapazes da cidade podiam namorar todas as moças da cidade, e veio os rapazes de medicina bonitinhos. Entrou concorrência. Bonitinhos, de roupa branca, futuros doutores, né? Sim. Então, eu me lembro, eu já como diretor, o general preocupado com as festas, porque em várias festas, rapazes da cidade brigavam fisicamente mesmo, Sim, com rapazes da medicina que estavam paquerando as mocinhas bonitas da cidade, né? Então, isso foi um momento complicado, que eu me lembro que o general tomava atitudes muito fortes contra isso, né? Outra coisa também que complicada, que eu vivenciei isso, e que hoje, graças a Deus, está resolvido, que era o problema do trote, né? O trote era uma coisa estabelecida no Brasil. As federais tinham trotes altamente agressivos, e destruir essa postura dos trotes foi uma coisa que já no meu período de diretor eu tive problemas de conviver com isso, né? De consertar isso.
Graças a Deus, hoje, nossa universidade não tem esse tipo de problema. Criaram-se trotes que ajudam, trotes, né, que são positivos para a cidade, para os alunos, né? Acabou aquele trote maldoso. Sim. Mas eu me lembro que o general era frontalmente contra o trote, né? E ele foi o baluarte de começar a criticar o trote. Essa luta. Essa. Né? E uma outra pergunta também, como que era esse ambiente inicial e antes de ter o hospital, né? O hospital escola começou cedo, né? É o que eu estou dizendo. Um período bem inicial. Bem inicial, era um hospital pequeno, poucos leitos, mas ele já tinha arrebanhado profissionais de clínica muito bons. Então, os alunos se apaixonavam pelo atendimento clínico no hospital. Então, apesar de ser um hospital pequeno, ele começou muito bem, né? E eu me lembro de um fato antipático que aconteceu, que um jornal, não importa o nome do jornal, que Sim. existe até hoje, um jornal noticiou que era uma faculdade de medicina sem hospital, quando já funcionava no hospital. Noticiou isso e noticiou da forma errada, dizendo que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo tinha dito isso. Eu tive a oportunidade, aí, como diretor, de ir ao presidente do conselho, que desmentiu esse jornal, e algum tempo depois, jornalistas com fotógrafos vieram para cá e vieram ao meu gabinete e, de deboche, disseram: aqui não tem hospital, só quer nos mostrar o hospital. Eu disse: tem sim, então vamos lá, né? De forma bem debochada. Eu fui, levei eles até o hospital. Por sorte minha e azar deles, estava tendo uma aula naquele momento. Eu entrei em sala, chamei-os para dentro da sala, apresentei eles aos alunos e pedi que os alunos se levantassem e dessem uma vaia para eles. Você imagina 60 alunos, um diretor pede uma vaia para uma turma de jornalistas mentirosos? Fizeram com prazer. Fizeram com prazer. Então, olha, esse dia o general Sombra ficou triste de não poder estar lá, porque com certeza Nesse momento. ele teria uma atitude muito mais forte que a minha. Sim. Eu parti apenas para o deboche contra os jornalistas. Mas o general Sombra soube e ficou muito ofendido. Mas sim. Ainda falando sobre essa, de uma certa forma, uma resistência, ou até mesmo parece que uma luta contra a criação da faculdade, né, através de preconceitos e tudo mais, como que era convencer jovens de fora também a vir prestar vestibular, para vir conhecer Vassouras, assim como o senhor conheceu Vassouras, veio lá de Niterói? Como que era esse trabalho, esse desafio de trazer jovens? O problema naquele momento é que existiam as universidades federais que estavam boas. Infelizmente hoje eu fui titular de uma federal, me aposentei aos 70 anos, mas infelizmente as federais hoje estão sucateadas, né? Mas naquele momento as universidades federais eram as únicas que nós tínhamos. Por exemplo, no Rio de Janeiro só existia uma particular, que era Gama Filho, que depois infelizmente acabou, mas naquele momento era boa. Então o padrão era: as universidades federais são as melhores. Então, quando começaram as particulares, tinha na cabeça do público que boas eram as universidades federais. Sim. E as universidades particulares não tinham credibilidade. Hoje em dia, realmente, muito se modificou, né? Não é só nossa particular, mas muitas faculdades particulares do Brasil hoje são respeitadíssimas.
Mas é claro, nesse primeiro momento, isso foi nos anos 69, 68, nesse primeiro momento, a credibilidade das particulares, inclusive vassouras, ainda era muito pequena. Né? Ainda era muito pequeno. Tá? Nós vivenciamos um momento complicado, que foi o seguinte: o general Sombra, quando construiu a faculdade, passamos a ser a única faculdade de 5 anos de medicina, que no Brasil todas as federais já eram de 6 anos. E foi na minha época de diretor, nos anos 80, que eu consegui convencer o general a transformarmos em 6 anos. Sim. Foi difícil, né? E aí houve um pequeno problema. Os primeiros alunos, particularmente os que entraram no 3º ano de medicina, por serem militares e terem atividade durante o dia, eles tinham aulas aqui de noite, sábado e domingo. E ganhamos um rótulo de faculdade de final de semana, mas só essa turma do 3º período. Mas esse rótulo, felizmente, por diretores que me antecederam, foi resolvido, né? Dessa turma, apesar de serem apenas de noite, sábado e domingo, foi uma turma de profissionais muito bons que saíram, né? Que eles chamavam o turmão, e esse turmão teve qualidade, né? E isso, obviamente, naquele primeiro momento trouxe problemas à faculdade. Mas logo depois o nosso vestibular começou a ter uma clientela muito grande. Hoje em dia a concorrência aqui é muito grande, Sim. O que gera com certeza uma qualidade, que os que são escolhidos pelo vestibular são os melhores de muitos, né? É verdade. Então isso faz com que hoje os alunos que entram no primeiro período são alunos bem qualificados, prontos, né, para absorverem a dificuldade que é estudar numa faculdade de medicina, né, que cobra muito. Sim. Todos os diretores que passaram, os atuais coordenadores, se preocupam muito que os professores tenham autonomia para reprovar quantos forem necessários, né? Então isso gera um ambiente em que você tem uma clientela melhor. Se você tem uma clientela de alunos melhor, o ensino acaba sendo melhor. Acaba sendo melhor, com certeza. Então, hoje, a Faculdade de Vassouras é uma faculdade escolhida por muita gente, tá? Os últimos exames em que todas as faculdades participaram, é um exame que se faz para todas as faculdades do Estado do Rio e do Espírito Santo, nós temos tido as melhores notas, inclusive maiores que de algumas federais, tá? Isso prova que o nosso ensino está muito bom. E isso se deve a quem começou bem. A quem começou bem, com certeza. Tá? Eu nunca me lembro do general Sombra ter, no momento, por exemplo, que eu fui diretor, nunca me ter feito um pedido para que eu ajudasse um aluno. Nunca. Sempre eu vi dele a necessidade que eu tomasse atitudes fortes, que eu não fosse bonzinho com aluno mau, né? A cabeça dele era disso. E isso pegou, né? E até hoje, os que sucederam ele na administração da universidade têm esse tipo de postura. Eu quero aproveitar para perguntar ao senhor como o general Sombra fazia para envolver todo o corpo docente, não só os professores, mas todos aqueles que trabalhavam à época ali do início da faculdade, como ele fazia para envolver a todos do seu sonho, do seu projeto de criar a Coimbra brasileira. O general Sombra, ele tinha uma capacidade de relacionamento muito grande. Sim. Talvez da experiência política que ele teve como deputado, ou alguma coisa assim, ele tinha essa capacidade de conversar com todos.
E quem conversava com o General Sombra ficava admirado e um fã dele. E ele era um homem simples em suas atitudes, um homem forte em suas atitudes quando necessário, mas essa capacidade de conversar com funcionário, de conversar com professor, de chamar professor para ir ao gabinete dele conversar, isso fez com que se criasse em volta dele uma aura de carinho, Sim. de respeitabilidade. Eu me lembro da oratória dele. Era uma das coisas mais admiráveis, o homem culto, né? A oratória dele era muito forte. Ele tinha um vozeirão, né? Uma voz muito forte e falando, ele fazia muitos gestos, né? E ele contaminava você com o que ele pensava, né? Ele não era aquele sujeito de falinha mansa apenas, não. Ele era um sujeito barulhento, né? Então, com isso, eu me lembro quando alguém discursava, num dia que o general tinha discursado, o sujeito se apequenava, porque o discurso dele, além de ser um discurso de um homem muito culto, que Sim. faz uma diferença, era um discurso esbravejado, barulhento, né? Então, eu acho que essa capacidade que ele teve de envolver as pessoas para o bem foi realmente pelo estilo dele. Ele era um grande político. É claro que ele tinha também atitudes muito fortes, né? Houve alguns alunos que se ofendiam com algumas atitudes fortes, né? Eu me lembro, como diretor, eu tive momentos que o general decidia que não ia à formatura. Sim. Porque ele não gostava daquela turma. Porque ele tinha dado uma bronca na turma e a turma ficou zangada com ele. Mas eu não me lembro dele ter dado nenhuma bronca que a turma não merecesse. Tá? Então, quem fala prazerosamente e fala de forma dura e forte, quando dá bronca também fala de forma dura e forte. Né? É verdade. Então, com isso, alguns ficavam chateados, né? Mas a grande maioria se apaixonava pela atitude dele, né? Quando você tem alguém vibrando calorosamente a favor de uma causa, é difícil você não se contaminar com essa causa, né? Sim. Então, esse eu acho que foi a grande estrutura dele, né? Agora, ele era um homem temido. Quem faz barulho também acaba sendo um homem temido, né? Eu me lembro de funcionários que trabalhavam com ele que o admiravam, mas tinham medo dele, né? Mas nem por isso deixavam de admirá-lo. Eu não me lembro, e digo isso com a certeza, eu não me lembro de ter visto ninguém encostar perto de mim, mesmo quando eu não era diretor, eu era apenas professor, para criticar o general Sombra. E eu quero aproveitar só para pedir ao senhor para continuar esse comentário, mas comentando dois pontos. Né? Levando em consideração esse comportamento do general, ele criava laços, né? Não só com os professores, mas também com alunos e todos os funcionários. Esse é um ponto. E o outro ponto também é o que está por trás dessa atitude enérgica com alunos. Também é um espírito daquele que está cuidando não só dos alunos, mas do projeto como um todo. Esse início de faculdade, eu me lembro do general, ele amava a faculdade. Ele falava da faculdade como alguém babando de felicidade, né? E tinha uma visão complicada, eu me lembro quando eu fui diretor,
ele partia da premissa que qualquer erro do aluno na cidade, o diretor da Faculdade de Medicina tinha que punir. E eu, é claro, me preocupava em punir algum aluno que cometesse um erro dentro da faculdade, mas não na cidade. Não na cidade. Comigo aconteceu um fato engraçado, que um grupo de alunos que morava numa pensão aqui de uma senhora, não vou dizer o nome, ela já não existe mais, mas não vou dizer o nome, jogaram um pó vermelho, suco, que era um pozinho da época, jogaram um pó vermelho dentro do local de água dela. Da caixa d'água. E os alunos foram abrir e saiu água vermelha e eles começaram a gritar, é sangue, é sangue, é sangue. Quando a senhora descobriu a brincadeira, foi ao general. Sim. E o general, pura e simplesmente, queria que eu descobrisse quem eram os alunos e os punisse, né? Eu tentei convencer ele que eles cometeram um erro fora da faculdade. Não, eles são alunos da faculdade, só tem que punir. E, por sorte, eu não consegui descobrir esses alunos. Agora, há 4 anos atrás, houve um jantar na casa de meu filho e ele trouxe alguns antigos egressos. Sei. E quando eu contei a história, eles deram para rir, fomos nós. Sério? Tantos anos depois? Tantos anos depois, eu descobri aqueles que eu Cumpriu deveria a sua ter missão. punido. Eu me lembro, por exemplo, nós tínhamos na cidade um cinema. Sim. Que hoje existe o prédio e tal. Acho que é uma igreja também. E nesse cinema, um dia, os alunos de uma determinada turma foram lá no cinema e trocaram as letras do filme que o cinema botava e transformaram com as letras num nome feio. Sim. E por azar dos alunos, o general Sombra passou e viu e deu bronca no homem do cinema, que se defendeu dizendo foram seus alunos que fizeram isso. É sério. Esse dia o general queria, de qualquer forma, descobrir, e é claro que a gente não descobria isso, né? Queriam descobrir os artistas daquilo. Então, realmente, o general Sombra, ele tinha essa visão da cidade como uma faculdade de medicina, né? Na época não tinham outras faculdades, a faculdade de medicina era a mais importante, era a mais conhecida, era a conhecida, né? E o general Sombra era, nesse aspecto, o terror dos que cometiam erros, né? Que ficavam com medo, né? De ser descobertos, né? E jovens, você não pode imaginar. Claro que um erro cometido na faculdade tem que ser um erro punido de forma forte. Sim. Mas um erro cometido na cidade é impossível, né? Você saber e você impedir que jovens de 18, 20 anos não façam uma brincadeirinha aqui ou ali na faculdade é difícil, né? Mas o que chegasse ao conhecimento dele não passava direto, né? Não passava batido. O senhor deve ter muitas outras histórias, né, curiosas sobre os alunos. E tem uma história, que é a história do enterro simbólico do general. Essa história o senhor lembra dessa história? Lembro dessa história. Aconteceu o seguinte, ele teve uma discussão com a turma. Sei. A turma veio pedir coisas impossíveis de resolver e vieram pedir da forma errada. E ele, algum aluno falou mais alto com ele, voz por voz ele tinha uma voz mais forte. Ganhou. E ganhou na discussão e tomou uma atitude forte com essa turma, tanto que essa turma, ele não foi à formatura, eu tive que fazer a formatura. E essa turma, então, fez um enterro simbólico dele, passearam na cidade com um caixão, foi uma coisa horrível. Coisa de aluno mesmo, né? Coisa de memorável. Mas uma coisa até os alunos
viam o General Sombra como alguém construtor de uma coisa boa. Sim. Eu não me lembro de ninguém ter dito que ele brigou por uma coisa errada, tá? Quando eu critico o fato de ele ver erro na cidade de aluno que deve ser punido, era a visão dele. Mas eu não me lembro de alunos terem dito de desonestidade, de qualquer coisa que saísse do plano certo de moral. Nunca vi. Ninguém. Todos, é claro, falavam, claro, quando você pede alguma coisa e alguém nega, e você questiona de uma forma zangada, e o sujeito te dá uma bronca, fica a zanga, né? Fica a zanga. Mas, com certeza, não vi ninguém criticá-lo, tá? Eu não sou o único que fui admirador dele, não. Com certeza, centenas e centenas de pessoas o admiravam. A cidade, o comércio, no primeiro momento, se assustou com um grupo de jovens vestidos de branco. Um movimento diferente, né? E numa cidade que todo mundo conhecia o nome de todo mundo, numa cidade que todo mundo sabia que o sujeito era filho de sujeito, e bruscamente chegam a todo ano jovens de branquinho, paquerando as menininhas da cidade. E isso, o primeiro momento foi assustador para a cidade, mas existiam aquelas mulheres da cidade que tinham feito, tinham ajudado a construir economicamente a faculdade, e logo o comércio começou a se locupletar positivamente, que esses jovens compravam no comércio local, o comércio local cresceu por causa da faculdade. Claro que depois vieram outras faculdades que aumentaram isso, mas a faculdade de medicina gerou para os comerciantes um lucro positivo, né? Aqueceu a economia da cidade. Aqueceu a economia. Isso a gente vê ainda mais, cada vez de uma forma mais forte, né? Na realidade de Vassouras. Então, com certeza, logo a cidade toda aceitou, né? Agora, uma cidade do interior, como era Vassouras naquele momento, chegam jovens com posturas diferentes, jovens que quando estão livres vão para o bar tomar cerveja. Numa cidade do interior é complicado. Então o primeiro momento foi complicado, mas logo se resolveu. A cidade hoje, e não só hoje, já há muito tempo, trata o estudante de medicina como alguém ótima coisa para eles. Claro. Né? Só se irritam nas férias dos alunos, porque o comércio sofre nas férias dos alunos. Verdade. Né? O comércio sofre. Então, para eles, não teria que ter férias de aluno. Mas, hoje em dia, todos esses problemas terminaram. Professor, na criação, no desejo de criar uma Coimbra brasileira, General Sombra, ele sempre quis preparar uma juventude, uma sociedade, né? Com esse preparo para enfrentar a mudança, essa revolução científico-tecnológica que ele falava, de um mundo que vai mudando diariamente. É uma fala, inclusive, muito atual, na verdade, a gente vive essa atualidade, né? E como que a faculdade, desde o início, ela atuava com esses valores de poder preparar uma sociedade? Eu estou aqui desde a primeira turma e confesso a você que nos últimos tempos a mudança da sociedade tem sido rápida demais. Sim. Não é saudosismo meu, mas as coisas evoluíam de uma forma diferente, né? Hoje em dia os jovens estão vindo de um país digital, né? E é claro que essas mudanças foram acontecendo e cada período agora acontece mais rápido, né? Mais rápido. O General Sombra, pela cultura dele, ele tinha uma visão muito futurista. Era uma coisa que eu admirava nele,
Ele tinha uma visão muito futurista, provavelmente até por causa da muita leitura dele, né? E com isso, ele se preocupava com esse tipo de jovem que viria. Ele tinha uma postura, provavelmente até pela experiência militar dele, uma postura muito séria, muito forte, muito preocupado com as coisas certas e com zanga das coisas erradas, né? Então isso foi importante porque ele colocou na cabeça dos professores, na cabeça dos funcionários, essa postura de respeitabilidade que todos devem ter, né? E isso foi um fator de crescimento da universidade, né? Quando numa estrutura ela é coesa em volta de algo, de alguém, que aqui o alguém era ele, é claro que essa estrutura cresce de uma forma muito melhor que aquela em que você vê, como infelizmente vemos hoje em vários lugares, não importa discutir, né? Mas vemos em vários lugares, ainda nesse nosso querido Brasil, estruturas divididas, estruturas complicadas, falas diferentes, Sim. posturas diferentes. E naquele momento ele foi um aglutinador, tá? Então, o aglutinador do bem, ruim é quando é o aglutinador do mal, mas o aglutinador do bem, como foi o General Sombra, foi uma coisa muito positiva para o início da universidade, tá? Hoje, os professores que estão aqui, os primeiros professores não existem mais. Sim. Eram homens de 60 anos, de 50 anos, colocados os 55 anos da universidade, né? Eles já foram todos embora, mas todos eles, eu me lembro, eram admiradores do general. Eu me lembro, na época, nós fazíamos as reuniões da congregação, eu já como diretor, fazia reuniões da congregação no Rio de Janeiro, que a maioria dos professores era do Rio de Janeiro, poucos professores já tinham a coragem de morar em Vassouras, e a gente fazia reunião lá, e a reunião, o General Sombra ia como professor, não ia como presidente da fundação, ia como professor, que ele dava uma disciplina cívica aqui, e qualquer fala dele era altamente respeitado, Sim. não por ele ser o chefe, e sim por ele falar o que todo mundo acabava concordando com ele, né? Então, esse agente aglutinador que ele foi, eu acho que a sequela positiva é o que nós temos hoje, um ambiente em que as pessoas gostam, né? Agora eu estou vendo Maricá, os professores que foram para Maricá têm a cabeça de Vassouras, né? Nós começamos a medicina lá em Maricá. Isso. E os professores têm a cabeça de Vassouras, né? Os professores têm orgulho de Vassouras. Então isso começou lá no General, começou lá. Foi aquele agente aglutinador que começou toda a história. Como que se houvesse esse crescimento todo da hoje Universidade de Vassouras? Ele foi o culpado. Foi o culpado. Desse crescimento bom. Quais foram as principais mudanças assim que se houver? É claro que a universidade cresceu muito, né? Agora, seus espaços físicos. É difícil dizer. O crescimento foi muito grande, mas uma coisa importante, eu digo da medicina, que é que eu tenho experiência, que é com quem eu convivo, né? A qualidade hoje do nosso alunado, a qualidade do nosso professor, né? Que a sua maioria não são professores velhos quando começou a faculdade, são muito jovens, né? Mas a qualidade clínica, a admiração que os alunos têm pelos seus professores, Sim. Isso é um fator muito importante numa universidade, né? Infelizmente, e eu também não vou citar nomes, mas infelizmente em algumas universidades federais, eu ainda convivo, apesar lá na universidade que eu me aposentei, eu sou também professor emérito, mas lá a gente sente que as influências políticas entraram na universidade, né? E essa é a grande diferença
Sim. Você não vê aqui em Vassouras um professor que é do lado A, do lado B, não há um problema político aqui, ninguém é melhor porque é desse lado ou daquele lado político, né? Felizmente a política, por favor, eu não sou contra a política, mas eu digo o lado político ruim, lado político crítico, negativo e tal, felizmente não entrou aqui, né? O que algumas universidades, infelizmente, públicas, federais, infelizmente entrou. Elas vivem isso. Quero agora pedir ao senhor que fale um pouco sobre a relevância da Universidade Severino Sombra atual para o ensino brasileiro, para a comunidade acadêmica, para a medicina do nosso Brasil. Eu sou suspeito de falar porque eu amo essa universidade. Mas, independente dessa minha suspeição, eu acompanho a história da medicina, tenho acompanhado a história da medicina, e hoje a Universidade de Vassouras é muito respeitada no nosso Brasil. Através de exames que têm sido feitos, em que se mede N universidades, a nossa é muito querida, Sim. É muito respeitada. Nós temos hoje médicos formados aqui que participam de estruturas médicas do Brasil inteiro. Eu, pela experiência que eu tenho de ter sido professor, aonde eu vou no Brasil, eu encontro alunos de Vassouras, tá? Que bom. Então, os alunos de Vassouras se espalharam muito. No início dessa faculdade vinham muitos alunos de muitos lugares do Brasil. Hoje nós já temos mais uma clientela do estado do Rio de Janeiro. Vem alguns de São Paulo ainda. Mas eu asseguro a você que nossa universidade, eu estou falando da medicina que eu conheço, não estou falando das outras porque eu não tenho experiência das outras. Mas no nosso curso de medicina, ele é muito respeitado. Tanto que o nosso vestibular, hoje em dia, é muito concorrido. Tá? Há universidades particulares e públicas que nesse ano agora não completaram o número de candidatos para o vestibular. Tinha mais vaga do que candidato. Nós aqui temos uma pletora de candidatos enorme, a quantidade de indivíduos que vêm tentar o vestibular aqui é altíssima. E quando algum aluno sai daqui por transferência, aqueles problemas familiares, preencher a vaga é muito mais difícil que o vestibular. Porque a concorrência, quando tem 2, 3 vagas aqui, é 40, 50, 60 indivíduos brigando por 2, 3 vagas aqui. Então, isso significa que nossa universidade é respeitada, né? Os pais sabem que aqui tem um bom ensino, tá? Fora, é claro, ainda o fato de que, por ser uma cidade com segurança, que isso é uma das coisas boas de Vassouras, muito importante. Alunos do Rio de Janeiro gostam de vir para cá por essa segurança, né? Há poucos dias atrás, minha assistente conversando, que ela, em Vassouras, ela anda segurando, sem preocupação, o celular dela, coisa que no Rio de Janeiro ninguém mais faz. É né? verdade. Mas eu acho que não é apenas esse fator. O fator é a respeitabilidade, o conceito bom da universidade. General Sombra, então, conseguiu construir a Coimbra brasileira. Conseguiu construir a Coimbra brasileira, foi o idealizador, o criador, o mantenedor e hoje, com certeza, tudo que ele fez, tudo que nós temos hoje é uma sequela positiva, se eu poderia usar essa expressão, uma sequela positiva de tudo que ele deixou. A marca que a instituição dele é a marca do Severino Sombra. Amém. Muito obrigado, quero agradecer ao senhor pela presença, por esse momento maravilhoso de tantas conversas e lembranças boas, né?
e dessa reflexão da importância do legado do General Sombra para todos nós. Muito obrigado. De quê? Foi um prazer. Um prazer todo nosso. Nós conversamos com o professor doutor João Carlos de Souza Cortes, o professor Cortes, né? Ele que faz parte dessa história maravilhosa da Fundação Educacional Severino Sombra. Muito obrigado. Faculdades só nas grandes capitais. Então condenava criminosamente toda a mocidade pobre do Brasil a não possuir curso superior. E foi contra esse crime que eu me levantei. A estatização que quer asfixiar a iniciativa privada, porque isto aqui é principalmente a vitória da iniciativa privada. Todos sentindo, vibrando, comungando do mesmo sonho, do mesmo ideal. Esta é que é a minha obra. Significa que eu consegui transmitir um pensamento, transmitir o ideal, formar outros idealistas, outros sonhadores. E queira Deus que amanhã, aonde eu estiver daqui a centenas de anos, eu possa ver a Coimbra brasileira. E assim, Vassouras terá sido, graças a Deus, um exemplo, uma marca. Meu nome é Severino Sombra de Albuquerque.